tema desse mês. Construindo lares e, mais do que construindo, protegendo-os na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 22, verso 8. Se alguém está próximo a você, não tem uma Bíblia, se aproxime, permita que todos façam a leitura desse texto. Vocês podem ficar assentados como estão. Ouça com reverência o que diz esse texto. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós carecemos que Teu Espírito Santo nos ilumine e nos conduza enquanto falamos da Tua palavra. Que seja o Teu Espírito a falar ao coração desses irmãos e não eu. E que seja a verdade da Tua palavra que transpareça, ó Deus, neste momento. É nessa dependência que oramos, em nome de Cristo. Amém. Quando Moisés está escrevendo esse texto, o povo de Israel ainda está no deserto. Eles ainda estão vivendo em tendas, tendo que desmontar tendas, montar tendas, e eles passaram por esse período de 38 anos, além dos 2 anos no Monte Sinai, acampados diante do monte, vagando pelo deserto. Mas agora aqui, no livro de Deuteronômio, o povo está já às portas de entrar na terra prometida. E na terra prometida eles não viveriam mais em tendas, mas teriam suas próprias casas. No capítulo 1 a 11 de Deuteronômio, Moisés ele olha para o passado, e ele olha para esse tempo que eu citei, esse tempo de peregrinações e do poder de Deus agindo no povo de Israel. Mas nos versos dos capítulos 12 até 34, ele olha para o futuro. E Deus aí está prevendo, então, que eles construiriam as suas casas e que eles edificariam casas quando se estabelecessem na nova terra. Então, Deus está estabelecendo normas para a arquitetura dessas casas que eles morariam já em Canaã. Então, observe o que Deus diz a eles. Ele diz que quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado. O eirado seria acima daquela laje que é colocada sobre a casa e que era muito usada pelos árabes, pelos povos daquela região. O eirado, esse segundo andar, vamos dizer assim, ele era muito usado nos dias mais frescos do ano, era muito usado para as reuniões que eles faziam, não é? E o tempo que eles passavam como família. Então Deus, também sabendo disso, estabeleceu que as casas construídas por eles tivessem parapeitos, ou seja, muros ou paredes até a altura do peito, para que então as casas fossem protegidas contra alguma eventual queda. Uma criança, uma pessoa de mais idade, alguém que tivesse um mal súbito, não é? E que caísse então de cima da casa. Então Deus, para proteger a casa, estabeleceu que toda a casa tivesse um parapeito. Deus pensou nisso. Deus, como um bom arquiteto, pensou até nisso quando eles construíram as casas na terra prometida. E sabe, essa forma que Deus manda eles construírem a casa, construir e proteger, estabelece alguns princípios. Deus está fazendo isso, Deus está dizendo que eles construam as casas dessa forma por causa de princípios. Princípios muito claros que Ele tem e que são usados na construção dessas casas. Construir e proteger são os princípios que Deus usou para que eles tivessem as casas na terra prometida. Eles deviam construir e proteger suas famílias na casa que estavam construindo. Deus pensou em tudo. E Deus estabeleceu isso de forma muito clara para eles. E desse princípio, vamos dizer, arquitetônico de Deus, nós tiramos alguns princípios básicos para o nosso lar. Além de construir e proteger, há mais uma questão nesse texto que é extremamente importante. Ele diz: quando edificares uma casa, construir, farás um parapeito no eirado, para que ninguém caia dela, proteger, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, princípio da responsabilidade. Eles deviam construir as suas casas com segurança e responsabilidade. E é isso que eu quero ver com os irmãos nessa noite. 3 princípios para o nosso lar, estabelecidos aqui por Deus. O princípio da segurança, o princípio da prevenção e o princípio da responsabilidade.
Vamos começar pelo princípio da segurança, quando ele fala, quando edificares uma casa nova. O princípio da segurança, ela trata dos perigos como potenciais fontes que podem destruir um lar. Então, quando você fala de segurança, você leva em conta os perigos, você leva em conta os riscos que há. Então, a segurança visa diminuir os perigos, visa que não hajam perigos naquela construção. Agora, quando você pensa em relação ao nosso lar, o princípio da segurança também age assim. Quando Deus estabelece lares, de acordo com a sua palavra, Ele estabelece de forma muito segura. Porque Deus sabe quais são as dificuldades que os lares enfrentam e sabe quais são as dificuldades que são perigos para um lar. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 7, porque nesse texto há algo muito importante para a nossa meditação, para isso que estamos falando. Quando Deus fala de segurança, Ele fala de um lar seguro, de uma casa segura. E eu creio que esse texto de Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, ensinam muito sobre isso. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Sabe a quem Jesus está dirigindo a palavra aqui? A pessoas que ouviam os seus ensinos. São estes. As pessoas que ouviam os ensinos de Jesus são aqueles a quem Jesus tem dado essa instrução. Muitas daquelas pessoas se professavam como discípulas do Senhor, como seguidoras do Senhor, mas não eram. E aqui Jesus estabelece o que diferenciava aquelas que o seguiam realmente daquelas que não o seguiam. E o quadro que Jesus pinta aqui mostra a diferença entre um verdadeiro cristão e alguém que realmente não segue o Evangelho. Aqui o Senhor separa pessoas que realmente estão seguindo a Cristo de pessoas que estão simplesmente igrejadas. Sim, as pessoas podem simplesmente vir à igreja, se acostumar com a igreja e não conhecer Cristo. E é isso que ele está falando. E olha bem o quadro que o Senhor pinta. Ele fala de 2 homens e de 2 casas. Quando você olha para esses 2 homens, você vê que eles têm o mesmo desejo. Qual é o desejo? Construir uma casa, onde eles pudessem estar com a sua família. Ambos desejavam construir a casa no mesmo local, porque a mesma tempestade se abateu sobre as 2 casas. Então, além de terem o mesmo desejo, o desejo deles foi construir a casa no mesmo local, e as mesmas intempéries se abateram contra as 2 casas. Parece que ambos tinham o mesmo gosto quanto à construção das casas, porque exteriormente elas eram iguais, salvo o alicerce que elas tinham. Sabe, a diferença entre esses homens é extremamente sutil. Eles se parecem iguais, eles se parecem realmente demais, há muitas coisas semelhantes. Mas em Lucas capítulo 6, verso 48, a Bíblia mostra que eles não são tão semelhantes assim. A Bíblia diz que é semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Mas agora no verso 49 fala do segundo homem. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Há uma diferença entre esses 2 homens. E sabe como a Bíblia chama cada um deles? O primeiro, a Bíblia chama de sábio, um sábio construtor. E o segundo, a Bíblia chama de tolo. Aparentemente homens iguais, aparentemente homens que viviam no mesmo lugar, com os mesmos desejos, um sábio e um tolo. Você sabe determinar um homem tolo? O homem tolo, segundo os ensinos da palavra de Deus, é sempre precipitado. Nunca para pensar, nunca reflete sobre o que está fazendo. Nunca está refletindo sobre as consequências dos seus atos.
extremamente precipitado, como um homem que constrói uma casa sem alicerce. Além de ser precipitado, é um homem que não dá ouvidos à instrução. Quando aqueles dois homens chegaram até aquele local, as pessoas provavelmente disseram: olha, neste local, aquele rio que está lá embaixo, aquele pequeno córrego, quando vem o inverno e quando vem as chuvas, ele enche, e ele transborda e atinge esse local onde vocês vão construir as casas. Ventos, tempestades, enchentes se abatem sobre aqui. O homem tolo não quis ouvir nada disso. Ele não quis saber de nada disso que acontecia naquele lugar, não buscou instrução. E principalmente, o homem tolo é um homem que não pesa consequências. Olha, eu vou construir a minha casa aqui, nada pode atingi-la. Aquele pequeno córrego está tão lá embaixo, ele não vai chegar até aqui. Ele não mediu nenhuma consequência dos seus atos. Mas agora, quando você olha para o homem prudente, ele é exatamente o contrário disso. Um homem prudente constrói algo que é durável. Sim, um homem prudente constrói algo que não pode ser facilmente destruído. Um homem prudente procura conhecer todos os detalhes e todas as possibilidades que poderão ocorrer com o seu empreendimento. Foi o que um deles fez. Ele viu aquele pequeno córrego, mas ele procurou detalhes sobre tudo o que poderia acontecer naquele lugar. E principalmente, o homem sábio não se precipita, ele pensa antes de agir. Essa é a diferença entre aqueles dois homens. Mas havia diferença também entre as duas casas. Uma das casas foi construída após incessante consulta. A outra, não consultaram ninguém. E apesar de serem semelhantes externamente, a diferença delas estava em algo que os olhos não viam: o alicerce. É o alicerce que dá segurança. Então, uma daquelas casas era segura, e a outra não possuía nenhum tipo de segurança. Era o alicerce fora da visão que a parte mais importante da casa se assentava. Porque se os alicerces não forem bem construídos, todo o restante se torna inseguro. E mais cedo ou mais tarde, aquela construção passará por testes que provarão a segurança delas. Sabe o que isso significa? Aqueles dois homens eram encontrados no mesmo lugar. Tinham os mesmos desejos, pareciam possuir as mesmas coisas, mas o fim de um e de outro foi diferente. Só existe uma coisa que dá segurança para um lar. Só tem uma coisa que pode manter um lar seguro, estável e durável. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Nenhum lar resiste se o fundamento não for Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus não é o Senhor do nosso lar, aquele que proveu o alicerce e a segurança, esse lar não resistirá. Porque toda a segurança de um lar não vem de quem são seus pais ou de quem são os filhos. Nós mesmos não temos o poder de garantir a segurança do lar. Só Jesus pode fazer isso. Se você mantém o seu lar sobre um alicerce que não é Cristo, o seu lar não está seguro. Não. Se o Evangelho não é a base do seu lar, se a lei a ser obedecida no lar não é a palavra de Deus, o seu lar não está seguro. O princípio da segurança não está sendo obedecido. Porque apenas Jesus Cristo e o seu Evangelho podem garantir a segurança de um lar. Só você pode responder isso. Ninguém mais. Eu olho e aparentemente vocês são todos iguais. Todos estão na casa de Deus, todos estão buscando a instrução de Deus, todos estão buscando aquilo que Deus quer para as suas vidas. Aparentemente não há diferença. Aonde está a diferença? Está onde os meus olhos não podem ver, no alicerce do seu lar. E só você pode dizer qual é o alicerce do seu lar. Só você pode dizer o lugar que Cristo tem em sua casa, e se a sua casa realmente é alicerçada por base em Cristo. Há um segundo princípio, além do princípio da segurança,
nesse texto de Deuteronômio, Moisés diz: farás um parapeito no eirado. Este, então, é o princípio da prevenção. O princípio da prevenção trata dos riscos que podem causar dano ao lar. Então, se o princípio da segurança trata daquilo que pode destruir o lar, agora o princípio da prevenção trata dos riscos. O primeiro princípio tratou dos perigos, o segundo princípio dos riscos que podem vir a acontecer. E sabe, o que acontece ali é que o construtor, quando construía a sua casa e fazia esses parapeitos, ele realmente fazia para evitar que a família sofresse danos, mas para evitar que também as pessoas que estivessem na sua casa sofressem danos. Então os parapeitos eram uma forma de segurança, de garantir a segurança do lar. Agora, quando nós observamos esse princípio de prevenção no nosso lar e na nossa vida espiritual, a Bíblia ela é tão maravilhosa e nos abençoa de tal forma que a Bíblia nos deu parapeitos para o nosso lar. Sim, a Bíblia nos deu paredes de segurança para o nosso lar. Ela já estabeleceu isso e, de forma muito clara, ela estabelece pelo menos 3 parapeitos que servem de segurança para pais e filhos dentro do lar. Vou falar do primeiro. O primeiro parapeito de segurança que a Bíblia estabelece é o temor do Senhor. Sabe que é pelo temor do Senhor que nós deixamos de cometer muitos pecados? Sabe que é pelo temor do Senhor que nós deixamos e realmente fugimos do pecado desse mundo? Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou seja, tudo começa pelo temor do Senhor. A primeira rede de proteção, a primeira parede de proteção da casa precisa ser o temor do Senhor. Ou seja, o temor do Senhor precisa ser implantado em todos os lares. Por quê? Porque o temor do Senhor nos alerta que cada um de nós prestará contas diante de Deus. Jovens, vocês sabem o que diz Eclesiastes 11:9? Porque fala aos jovens. Alguns jovens sabem de cor esse texto? Eclesiastes capítulo 11, verso 9. Algum dos jovens quer citar? Ele começa assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Isso é verdade. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. É o conselho dado aqui. Mas olha como termina o versículo. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. O temor do Senhor nos ensina isso. Nos ensina que por cada uma das nossas atitudes Deus nos trará juízo. Nos ensina que existe uma lei chamada a lei da semeadura e da colheita. Você já provou dessa lei na sua vida? E a lei da semeadura e da colheita, ela é tanto para o lado bom, quanto para o lado mau. Se plantamos justiça, colhemos justiça. Se plantamos pecado, colhemos corrupção. Ou seja, o Senhor nos deixa claro, através do temor dEle, que Ele não deixa passar absolutamente nada, sem ser julgado e estabelecido. E você pode pensar, olha, talvez alguma coisa possa ser escondida, mas Hebreus 4,13 diz que não há criatura alguma encoberta diante dEle. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Filhos podem esconder coisas dos pais, pais podem esconder coisas dos filhos, e segredos podem ser guardados em família, mas nenhum segredo pode ser guardado aos olhos de Deus. O temor do Senhor nos ensina isso. E o temor do Senhor nos ensina a forma que Ele deseja que nós andemos perto dEle. Ele diz no Salmo 25, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. Então ele diz que o segredo, ou seja, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Primeiro parapeito, o parapeito do temor do Senhor. Segundo parapeito, o parapeito da obediência. Olhe bem o que Efésios 6, 1-3 diz. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olhe bem o que o texto diz. Vós, filhos, sede obedientes. Qual é a maior dificuldade para um pecador? A maior dificuldade que um pecador sofre é isso aqui.
ser obediente. O nosso coração não quer. Nossa natureza pecaminosa não quer obediência. Mas é isso mesmo que Deus manda: filhos, sede obedientes. Então ele continua dizendo: a vossos pais. Ser obediente ao sargento no quartel, ao patrão no serviço, à professora na escola, tranquilo. Se quisermos, somos. Mas quando fala de ser obediente aos pais, parece que tem algo que trabalha no coração. E tem. A grande dificuldade de obediência aos pais se chama relacionamento. Os filhos procuram não a obediência, mas a desobediência por uma questão de relacionamento. Mas ele diz claramente aqui: sede obediente a vossos pais. Mas tem uma forma incrível que esse texto fala: sede obedientes a vossos pais no Senhor. Isso muda tudo. Sabe por quê? Porque ele não nos chama a sermos obedientes aos nossos pais porque os nossos pais são bons, são perfeitos, nunca erram, nunca são injustos, nunca vão falhar conosco. Não, não é essa a razão que a Bíblia chama os filhos a serem obedientes aos pais. Ele diz que sejam obedientes aos pais por causa do Senhor. E sabe o que acontece quando os filhos obedecem ao pai por causa do Senhor? Claro, a Bíblia não nos diz que os filhos devem obedecer aos pais se as ordens dos pais forem contrárias à palavra de Deus, isso é claro. Mas o filho é encorajado a obedecer aos pais, por quê? Porque Deus está cuidando. Talvez o pai não teve o melhor projeto ou a melhor ideia, nem determinou o melhor caminho, mas quando a obediência, há a bênção de Deus. Porque não são os pais que garantirão o sucesso, mas Deus que o garante. Quando Deus diz: sejam obedientes aos vossos pais, Ele está dizendo: olha, eu estou no controle de tudo, e mesmo que os pais não sejam perfeitos, não sejam infalíveis, eu, Deus, prometo que vou abençoar vocês. Por isso é no Senhor, porque isso é justo, porque é a manifestação da justiça de Deus. E olha só o que Paulo diz depois: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. A obediência é um parapeito de segurança no lar. E o terceiro parapeito é o parapeito da separação de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Porque Provérbios 1:10 diz: filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Um primeiro parapeito, o parapeito do temor do Senhor. O segundo parapeito, o parapeito da obediência aos pais. E um terceiro, de separação de tudo aquilo que há no mundo. Todo tipo de pecado, todo tipo de podridão que está nesse mundo, nós somos chamados a rejeitar tudo isso na santificação para o Senhor. Provérbios capítulo 3, versos 7 e 8 dizem: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Santificação do lar gera bênçãos. Santificação na vida gera bênçãos. Claramente o texto diz isso. Isso será saúde para o teu âmago. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. E uma razão clara que o Novo Testamento dá em 1 João 2,17 é: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Um parapeito que protege o lar é essa separação de tudo aquilo que é pecaminoso. Irmãos, nós não perdemos nada sendo santos. Não. Nós só temos a ganhar. Quanto mais protegemos os nossos lares, a nossa família, da podridão desse mundo, mais somos abençoados. Não somos pessoas desatualizadas porque não acompanhamos carnaval, não acompanhamos Big Brother não sei o quê, não acompanhamos essa imundícia toda que tem na TV. Isso não nos faz desatualizados. Não. Isso simplesmente faz que aquela montanha de lixo não seja jogado dentro da nossa sala. E a Bíblia promete nos abençoar. Então, estabeleça um parapeito, uma proteção, para que nem os nossos filhos e nós andemos no mundo e na sua podridão, e nem a podridão do mundo invada o nosso lar. É isso que Deus quer de nós. Primeiro princípio, da segurança. Construam casas. O segundo princípio, da prevenção. Construam parapeitos. E agora o terceiro princípio é o princípio da responsabilidade, porque diz:
para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Quando acontecia isso, de alguém cair do eirado da casa, as autoridades chamavam o dono da casa e basicamente a pergunta que eles faziam era uma: a sua casa possui parapeito? Apenas essa. Se a casa não possuísse parapeito, uma vez que a lei determinava que possuísse, ele era culpado. Não importa se crianças estavam brincando e caiu, se alguma pessoa idosa tropeçou, se alguém passou mal e caiu, não importa. O que eles julgavam é: não há parapeitos, a responsabilidade é sua e você não fez. Agora, se houvessem parapeitos, eles investigariam: olha, então ele cumpriu a sua responsabilidade. O que afinal aconteceu? Mas era uma responsabilidade da parte deles. E o que a Bíblia nos chama é exatamente esse princípio da responsabilidade. E aqui eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo, 1 Samuel capítulo 2. Nós vamos completar essa mensagem com a história, então, do que aconteceu com o sacerdote Eli. Eu creio que os irmãos conhecem a história, mas nós queremos estabelecer alguns pontos dentro da história de Eli que são importantes para a nossa vida. Eu não vou ler por uma questão de tempo todo o texto, mas eu vou ler algumas partes conforme nós podemos estabelecer isso. A trágica vida dos filhos de Eli é um exemplo de falta de responsabilidade. Olha só o que acontece. Dos versos 12 a 17 há uma descrição ali. Ele diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Aqueles homens eram filhos do grande sacerdote Eli, mas não conheciam Deus. Aqueles homens eram filhos de um servo do Senhor e não conheciam o Senhor. Aqueles homens eram filhos de um homem que trabalhava diante do Senhor no templo e não conheciam o Senhor. Notem isso. Eles não conheciam o Senhor. Depois diz que o costume daqueles sacerdotes com o povo, dos filhos de Eli, era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão. Enfiavam na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim faziam a todo Israel que ia a Siló. Aqueles meninos eram filhos de um homem que temia a Deus e não temiam a Deus. Eles eram filhos de um sacerdote do Deus Altíssimo e não temiam o Deus Altíssimo. Depois o texto diz que também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto a desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora hás de dar, e se não der, eu vou tomar a força. Aqueles meninos eram filhos de um homem amado pelo povo, mas não amavam o povo. Eles eram filhos de um homem muito amado em Israel, mas que não amavam o povo de Israel. E finalmente ele diz: era pois muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Filhos de um servo de Deus que desprezavam Deus. Olha a situação. A responsabilidade aqui entra na trágica atitude de Eli para com seus filhos. Isso é descrito nos versos 22 a 25. No princípio desses versos está escrito que era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Aqui diz que Eli ouvia tudo o que os seus filhos faziam. Sabe qual foi o erro de Eli e qual foi o erro da responsabilidade dele? Ele precisou ouvir o que os seus filhos faziam. Ele nunca foi atrás para saber o que eles estavam fazendo. Ele faltou com a sua responsabilidade. Era ele que devia estar realmente atrás dos seus filhos, sabendo o que eles faziam, sabendo o seu procedimento, sabendo se estavam sendo certos ou errados. Mas ao invés de controlar os seus filhos, ao invés realmente de saber da situação deles, ele apenas ouvia. Olha, estão dizendo por aí que os meus filhos... Ele faltou com a sua responsabilidade. Depois diz, e disse-lhes, Eli falando com seus filhos: por que fazes tais coisas? Pois ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Sabe qual foi o erro dele?
Por que vocês fazem isto? Não há pergunta mais tola do que essa. Irmãos, nós sabemos o porquê. O porquê está num coração pecaminoso. Nós nunca perguntamos aos nossos filhos: por que você fez isso? Eu já sei a resposta. Porque são pecadores. Não há sentido em perguntar a um filho: por que você está fazendo isso? Por que a sua atitude? O porquê a Bíblia já deu. Não é essa pergunta a ser feita, é o que você fez e não por que você fez. Esta falta de confronto direto foi crucial no que aconteceu com os filhos dele. O texto ainda diz que não, filhos meus, porque não é boa essa fama que ouço, fazeis transgredir o povo de Israel, o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Ele falhou em reconhecer o grande perigo que estava sobre a vida dos filhos dele. Ele demorou demais nisso, porque o texto diz: mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ele agiu tarde demais. Eli simplesmente demorou demais em repreender e em agir, e ele colheu as consequências. O Senhor, no capítulo 2, verso 29, diz: porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei a minha morada, e honras aos teus filhos mais do que a mim. Estava aqui o pecado. Ele honrava os seus filhos mais do que o Senhor. Ele faltou com a sua responsabilidade como pai e como responsável por eles. Ele preferiu os seus filhos do que a obediência a Deus. Eis um erro que nós não podemos cometer, irmãos. O pecado da responsabilidade cai sobre nós quando agimos assim. Sabe o que aconteceu? Ele colheu o que plantou. Sua família perdeu todos os direitos sacerdotais. Deus disse que os seus descendentes morreriam moços. Ófine e Finéias, seus filhos, morreram no mesmo dia. E a descendência dele se tornou mendiga e pedinte junto dos outros sacerdotes. Por quê? Porque ele faltou com sua responsabilidade. O princípio da responsabilidade deve estar presente em nossa vida, sempre. Nós somos responsáveis por nossos filhos, nós somos responsáveis pela nossa família. Para nós concluirmos, você pode estar pensando assim, os casais que ainda não têm filhos, que estão planejando ter, os irmãos que terão filhos esse ano, aqueles que estão pensando em ter outros filhos. Pastor, se é assim, eu não vou ter filhos. Se é assim, ficam apenas com os meus. Se é assim, é eu e minha esposa e vamos ficar por isso. Não pense assim. Os filhos são bênção do Senhor. Bendito o homem que as tem. Não é? Bendito o homem que enche a sua aljava. Os filhos são uma bênção de Deus no lar. Não para completar o casamento. Filho nenhum completa o casamento. Mas ele vem nos fazer descobrir as funções que Deus nos deu de pai, de mãe e da responsabilidade de conduzir alguém nos caminhos do Senhor. Mas não tema ter filhos. Não tema constituir sua família de forma alguma. Eu gosto muito do Salmo 127, os 2 primeiros versos, quando diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Mas ele termina dizendo: pois assim dá ele aos seus amados o sono. É isso que Deus faz. Não temamos, apenas façamos o que Deus tem nos dito a fazer. Uma construção segura baseada em Cristo, uma construção preventiva dentro dos princípios do Senhor e uma construção responsável, onde saibamos das nossas responsabilidades e façamos o que o Senhor diz que devemos fazer. Um exemplo claro dessa responsabilidade, eu sei, por exemplo, que hoje o mundo, a moderna pedagogia e tudo que há no mundo, vê a disciplina com a vara da disciplina, não é da forma certa, como algo nocivo.
E nos ameaçam até nos prender, não é, quando obedecemos a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E a Bíblia diz que a vara da disciplina bem usada livra os nossos filhos do inferno. Eu confio em Deus, muito mais do que eu confio nos homens. É a Ele que eu vou responder, não é aos homens. Não. Então a responsabilidade que Ele me deu deve ser cumprida de acordo com seus princípios. Constitua a sua família dentro dos princípios de Deus. Princípios claros, objetivos. Os obedeça de forma objetiva. Ali está a bênção de Deus. Ali está o cuidado de Deus. Você não precisa temer. Não. Não deixamos de ser abençoados por Deus. Não deixemos de sermos abençoados por Ele, naquilo que Ele nos criou. A família é uma bênção dentro dos princípios dEle. Princípio da segurança, princípio da prevenção e princípio da responsabilidade. Lembre bem dessas questões. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.